Seja bem-vindo à Mestria Social. E se eu lhe dissesse que todas as mulheres são atraídas por bad boys? Eu me lembro de um longo tempo atrás, antes de entender a psicologia por trás da atração, eu via garotos maus na escola se envolvendo com garotas mais gatas e eu nunca entendi por que isso acontecia. E se você olhar para quase todos os filmes de Hollywood, você sempre vê os caras ruins pegando a garota no final. O filme raramente termina com o cara legal pegando a garota de fato. Se você realmente pensar sobre isso, quase pareceria fora da questão o cara legal pegar a garota. A maioria das garotas vai te dizer que elas querem um cara que seja legal e atencioso, e embora muitos deles o façam, não há como escapar do fato de que as garotas são atraídas pelo bad boy. Talvez você esteja pensando em por que é que isso acontece, e o que dentro do cérebro faz com que algumas mulheres vão para um cara que as trata mal e parece fazer tudo errado. Ao preencher um questionário, uma garota dirá que quer um homem leal e atencioso, mas ao encontrar o cara, algo muito interessante acontece no mundo real. O subconsciente da garota, a mente, assume o controle e a maior parte da atração ocorre no nível subconsciente. Os dois principais fatores que atraem as garotas mais do que qualquer outra coisa são confiança e masculinidade. Como homens, somos biologicamente programados para sermos atraídos pelo físico, a beleza, e as mulheres são programadas para serem atraídas pela confiança e masculinidade. Quando uma garota encontra um cara, seu subconsciente assume o controle e faz com que ela seja atraída por essas duas características, e acontece que os que mostram essas características quase exclusivamente. O problema é que muitos caras são legais devido a vários fatores. Eles acham difícil desempenhar o papel de bad boy naturalmente, o que pode tornar difícil atrair garotas. Todo cara tem uma personalidade bad boy esperando para ser solta e há várias maneiras de fazer o papel sem ferir os sentimentos de ninguém. Eu me lembro que na escola, os meninos maus sempre tinham as namoradas mais gatas, e era difícil entender por que isso acontecia. Era quase que se quanto mais o cara fosse rude com a garota, mais ela se sentia atraída por ele, como um imã. E se você pudesse estar nesse lugar, sem realmente ser rude ou ser um bad boy, um lugar que não tem nada a ver com tratar mal as mulheres, e uma vez que você tem uma namorada, você deve sempre tratá-la com respeito. Mas se você quiser manter a atração tão alta quanto possível, você precisa entender a psicologia do bad boy e usá-la para sua vantagem. Imagine o quão atraente você seria. Você deve oferecer todos os benefícios do cara legal, junto com os traços atraentes do bad boy. A notícia é que é muito mais fácil de fazer isso do que você pensa. E com prática suficiente, você pode construir traços do bad boy em seu personagem para que você ainda possa ser você mesmo, mas apenas uma versão aprimorada. Uma das principais características do bad boy é quebrar as regras, mas você não tem que quebrá-las de uma maneira ruim. Algo que eu nunca entendi quando eu era mais jovem, e agora entendo, é que as mulheres sempre parecem ser mais atraídas por caras que tinham sido presos e cumprido pena na prisão. Logicamente, isso não faria sentido, certo? Quero dizer, porque uma garota escolheria o perdedor que estava sempre dentro e fora da prisão, sobre o cara que é legal e nunca foi preso por crimes ridículos. Se você tem idade suficiente para ir para a escola, então você tem idade suficiente para saber que seus olhos não estão mentindo para você. A razão pela qual as garotas podem se sentir atraídas por caras que têm estado na prisão é porque esses caras estão exibindo uma das características do que é quebrar as regras. A maioria das pessoas nunca questiona as regras da sociedade. Se você olhar para um famoso fisiculturista, que se tornou famoso pela internet depois de fazer flexões no meio de uma faixa de pedestre, mesmo quando não era hora, ele ousou quebrar as regras que um homem mau não tem medo de quebrar. Normas sociais no bom sentido, e o mais importante, ele não tem medo de ser diferente na frente dos outros. Essa é uma das razões pelas quais milhões de pessoas foram atraídas por ele e porque ele será lembrado sempre. A segunda característica do bad boy é o oposto de serem garotos carentes, porque eles representam um desafio. Desde meninas, elas estão procurando por emoção. A emoção de pegar o bad boy lhe dá autoestima. Um bad boy nunca é carente, mas ele é misterioso.
A melhor maneira de não ser carente é fazer o que você quer fazer e não fazer para a aprovação da garota, a menos que faça sentido. Uma das maiores coisas desagradáveis para a maioria das garotas é um cara carente e pegajoso, porque não há desafio lá. É simplesmente por isso que a montanha-russa parece tão divertida. O terceiro traço psicológico do bad boy é ser arrogante, mas em vez de ser arrogante de uma maneira ruim, que é comum entre os caras que tratam mal as garotas, você pode ser arrogante de uma forma engraçada. Subconscientemente, as garotas são atraídas por caras arrogantes, porque a arrogância é uma demonstração exagerada de confiança, e para desempenhar esse papel sem ser ridículo, tudo que você precisa fazer é ser arrogante de maneiras engraçadas. A quarta característica do bad boy, e esta aqui é muito importante, é nunca estar dando peso à opinião dos outros, e até pessoas de quem você é muito próximo. Você deve cumprir sua missão independentemente de críticas também. Um ótimo exemplo é o que estou fazendo aqui no YouTube. Uma pequena porcentagem dos comentários são coisas que não fariam você se sentir muito bem se você lesse em voz alta. Mas no final do dia, essas são apenas opiniões de outras pessoas, que não têm nenhum efeito sobre mim, ou minha missão dia após dia. Eu apenas fico focado e continuo para ajudar e entreter vocês. E para desempenhar o papel de bad boy que você deve ter, nunca deixe que as opiniões dos outros tenham peso sobre você. Quinta característica do bad boy é a assertividade. É dizer não. Se alguém diz algo para você que você não concorda e discorda quando sabe que está direito, também quando você diz não a algo, nem sempre precisa de dar alguma explicação. O sexto e último traço do bad boy é ser um líder. Subconscientemente, as meninas são atraídas por líderes e não seguidores. Em vez de perguntar a uma garota onde ela quer comer, assume a liderança e decide para onde ir. Quando estiver perto de outras pessoas em uma situação desconhecida, não espere que os outros deem o primeiro passo. Bad boys são naturalmente líderes e fazem suas próprias coisas. Bad boys também são naturalmente confiantes. Essa é uma característica que as garotas encontram mais do que qualquer outra coisa. E aumentando a sua confiança pessoal, todas as outras características do bad boy virão muito mais naturalmente. O mundo em que vivemos, às vezes pode ser muito estranho e quase nunca parece funcionar da maneira que você pensaria que deveria funcionar. Provavelmente já ouviu o ditado: caras legais terminam por último. E se você quiser atrair subconscientemente garotas através das ações de um cara legal, como ciência da fraqueza, tais ações podem fazer você parecer fora de controle, tímido e carente. A boa notícia é que você não precisa tratar mal as meninas para evitar ser o cara legal. Em vez disso, você pode misturar o garoto mal em um cara legal juntos, o que resulta em um cara que é confiante e masculino, mas não tem medo de liderar o caminho, quebrar as regras e ignorar as opiniões de odiadores contrários. E uma vez que você entende a psicologia do bad boy, o céu é o limite para o que você pode alcançar com isso. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, assista o vídeo no primeiro link da descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça de apertar o sino de notificações. E muito obrigado pela sua atenção.